Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhora Professora Maria de Lourdes Rodrigues, eu gostava, antes de mais, em nome do PCP, de deixar bem claro que não nos situamos no mesmo campo que PSD e CDS, que durante anos e anos assobiaram para o lado perante as denúncias que o PCP trouxe a esta mesma Comissão e que agora, aproveitando erros do mandato dos governos anteriores, tentam apenas tirar os seus dividendos políticos sem qualquer intenção de correção ou de responsabilização e de produção de consequências na política, objetivamente. Porque ao não questionarmos o modelo, estamos precisamente a não questionar os seus resultados. Algumas das questões que gostava de colocar à senhora ex-ministra, a senhora professora Maria de Lourdes Rodrigues, além daquelas que PSD e CDS têm vindo a insistir e que são uma evidência, o Tribunal de Contas deixa muito claro que o esforço financeiro triplicou o previsto e que apenas se cumpriu 64% do programado e, portanto, perante este facto não haverá muitos argumentos. Ele é identificado no relatório da auditoria do Tribunal de Contas, que embora o PCP solicitou também nesta comissão. Mas sobre outros aspectos, e que curiosamente foram aqueles que foram levantados mais cedo até pelo PCP, que se vêm aprovar nesta mesma auditoria do Tribunal de Contas e no seu relatório, e que revelam graves erros e que motivam algumas das perguntas que vou fazer à senhora professora. A primeira é, porque é que o Governo, do qual era então Ministra, decide formar uma empresa para duplicar aquilo que o Ministério da Educação tinha o dever de fazer e para o qual tinha os recursos humanos no seu gabinete de projeto. O gabinete de projeto do Ministério da Educação tinha os arquitetos, tinha o elo de ligação com o LMEC para garantir a intervenção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tinha o conjunto de recursos humanos e a presença no território através das direções regionais para fazer as obras. E prova disso, senhora Ministra, muito embora tenha aqui assumido que os orçamentos de Estado são para inglês ver e que afinal não valem nada, que era surreal estarmos a tentar planificar escolas à custa do Orçamento de Estado, porque toda a gente sabe que ninguém cumpre o Orçamento de Estado, foi dito aqui pela senhora ex-ministra da Educação, o que revela bem, quer dizer, o grau de complacência que teve de PSD e de CDS para criar esta empresa, porque lhe viabilizaram esses orçamentos de Estado que permitiram estes deslizes e esta má utilização dos dinheiros públicos. Mas dizia-lhe, senhora professora, que há obras, até recentes, nomeadamente, por exemplo, na Escola da Bela Vista, em Setúbal, levadas a cabo pela Direção Regional de Educação, com pés e cabeça, uma boa obra, uma boa recuperação daquela escola que também carecia, que há 35 anos que era uma escola provisória, e que revela bem que, afinal, com os recursos do Ministério da Educação, sempre se pode fazer alguma coisa. Visita aquela escola e verá que não fica atrás de outras escolas que foram modernizadas pelo Parque Escolar. Aliás, muito provavelmente até se eleva na qualidade e na adaptação da obra àquelas que são verdadeiramente as suas necessidades. Porque uma empresa, portanto, que acompanhamento político é que o Ministério da Educação fez das obras? Senhora Ministra, senhora ex-ministra, peço desculpa, disse-nos aqui que o Ministério da Educação controlou sempre politicamente a intervenção da Parque Escolar EPE. Eu pergunto-lhe, então porquê é que quando o PCP lhe dirigia aquelas perguntas ao seu gabinete do Ministério e perguntava sobre a obra que estava em atraso na escola secundária X ou na escola secundária Y, e lhe perguntava porquê é que não existia pavilhão gimnodesportivo numa escola, o seu Ministério respondia que isso não era consigo, agora era com o Parque Escolar, e que não tinha nada a ver com isso, que agora a Parque Escolar é que decidia. Então que controle é que existia afinal? Era a Parque Escolar que controlava o seu Ministério ou era o Ministério que controlava a Parque Escolar? Qual foi o perfil dos administradores que justificou a sua escolha? Porque é que a senhora, então, Ministra, nomeia estes administradores com um currículo bastante diverso e nada ligado à escola pública ou à intervenção na escola pública, particularmente o Presidente da Parque Escolar, a empresa que criou, aliás, com um currículo bastante ligado até a privatizações e a grandes obras públicas na alta velocidade, etc. Qual foi o motivo para a nomeação destes membros do Conselho de Administração, que vieram a ganhar, como todos sabemos, 5.000 euros por mês, 14 vezes por ano,
o que são substantivos salários comparados com os dos arquitetos que ficaram na gaveta no gabinete de projeto do Ministério da Educação. Ainda uma última pergunta. Se acha normal, é mesmo para terminar, se acha normal que, lido o relatório do Tribunal de Contas, da auditoria do Tribunal de Contas, ter sido negado por diversas vezes, quer pelo seu Ministério, pelo seu antigo Ministério, quer pela administração da Parque Escolar, que havia clientelismo e pouca transparência na escolha de projetistas, na escolha de serviços de consultadoria jurídica. Tudo isso é identificado concretamente no relatório do Tribunal de Contas. Desde a ausência de consulta pública para a escolha de projetistas, inclusivamente a escolha de projetistas que eram, curiosamente, colegas de um dos membros do Conselho de Administração, numa escola do ensino superior. Como é que hoje interpreta estes dados que vêm, inclusivamente, a ser descritos no relatório do Tribunal de Contas? E se está ou não está arrependida de ter criado uma legislação que permitia que uma empresa ficasse dona das escolas públicas e que com essas escolas públicas pudesse fazer o que bem entendesse sem o controle do Ministério e que felizmente não conseguiu incorporar as escolas. Disse-nos aqui o Presidente da Parque Escolar EPE, julgamos que é verdade, não conseguiu incorporá-las no seu património porque não havia registros prediais suficientemente claros para poder fazer essa transferência e ainda bem que não havia, porque caso contrário, de acordo com a portaria que assinou quando era Ministra, esta empresa, este sumidor de fundos públicos, este ninho de clientelismos e de amiguismos, era proprietário de grande parte do parque escolar do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Professora, durante algum tempo ainda nutrimos a esperança que esse seu militante anticomunismo se tivesse acalmado, mas ainda foi capaz de ir buscar argumentos que por isso mesmo é engraçado verificar, inclusivamente, que a senhora professora foi capaz de ir buscar uma maneira enviesada de responsabilizar os comunistas por tudo o que vai mal na escola pública. Vindo de quem vem, é motivo de orgulho para nós comunistas esse seu ódio de estimação que por nós tem. A senhora não nos respondeu quais foram os estudos, pareceres, fundamentação, justificação para a criação dessa empresa. Porque é que, a determinada altura, em 2007, decide o seu governo criar a empresa Parque Escolar EPE. Qual é a fundamentação técnica? Porque é que entendeu que se entregasse 3,5 mil milhões de euros, senhora professora, é muito dinheiro, a uma empresa onde os seus membros do Conselho de Administração recebem 5 mil euros por mês, era melhor do que entregar os mesmos 3,5 mil milhões de euros ao gabinete de projeto do Ministério da Educação? É que não estamos a falar do seu dinheiro, estamos a falar do dinheiro dos portugueses. Não estamos a falar do seu preconceito contra as empresas ou contra o Estado, estamos a falar da gestão pública. Senhora professora, porquê é que decidiu que uma empresa, sem nenhum controle, ou então demonstre-nos qual foi o controle, porque é que quando nós lhe perguntávamos, nós, grupo parlamentar do PCP, lhe perguntávamos porque é que não havia um pavilhão na escola X ou na escola Y, nos respondia que agora era a Parque Escolar que tinha que decidir isso e que o seu Ministério já não tinha nada a ver. Então, em que é que ficamos? O seu Ministério controlava a Parque Escolar ou não controlava a Parque Escolar? E se controlava a Parque Escolar, como é que interveio em cada um dos passos que a Parque Escolar deu? Como é que interveio nestes passos que o Tribunal de Contas identifica muito bem, senhora professora, dizendo mesmo, está ainda por demonstrar a aptidão dos projetistas escolhidos, dizendo mesmo que foi fechado o mercado em 3 ou 4 projetistas, escolhidos sem nenhum critério anunciado, sem a adequada publicidade e sem consulta efetiva ao mercado, restringindo os mecanismos de concorrência. E diz mais, a páginas tantas, diz mesmo que mesmo depois de verificados erros, omissões e insuficiências dos projetos, a Parque Escolar, sem ativar as garantias, foi buscar outra vez esses projetistas. Portanto, senhora professora, eu não sei como é que entende a utilização dos fundos públicos. Em boa hora este Parlamento acabou com o regime de exceção da Parque Escolar, aliás, processo em que o PCP interveio e contou com o apoio de outros grupos parlamentares. Mas se a senhora professora entende que a escolha e o convite dos arquitetos é o mecanismo adequado, que faça isso com o seu dinheiro lá nas obras da sua casa. Mas quando se trata de gestão pública, ponha a concurso público, que são recursos portugueses.